Sejam bem-vindos ao canal Resumão de Contabilidade. Hoje o nosso assunto é livros contábeis e fiscais. Vamos iniciar então pelo livro diário, tido como livro principal. Nele estão contidos o registro de todo e cada lançamento em ordem cronológica, e ele é obrigatório para quase que totalidade dos empresários, exceto o pequeno empresário previsto na Lei Complementar 123. A previsão legal da obrigatoriedade dos livros contábeis vem dos artigos 1179 a 1195 da Lei 10.406 do novo Código Civil. Vou ler para vocês o que está escrito no artigo 179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e resultado econômico. Salvo o disposto no artigo 1180, o número e a espécie dos livros ficam a critério dos interessados, e é dispensado as exigências deste artigo o pequeno empresário ao que se refere o artigo 970. Lá no artigo 970 diz o seguinte: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. No artigo 1180 diz: além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Portanto, do que eu li até agora, nós temos respaldo legal para a exigência do livro diário, exceto o que? O produtor rural e o pequeno empresário. E aí, lá na Lei Complementar 123, em seu artigo 18, considera-se pequeno empresário aquele caracterizado como microempresa, que aufira a receita bruta anual até o limite de 81 mil, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. Um outro artigo que deve ser observado também é o artigo 27. Ele diz o seguinte: as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, poderão opcionalmente adotar contabilização simplificada para os registros e controles das operações realizadas conforme regulamentação do Comitê Gestor. Desta forma, as empresas que não possuem as características para estarem inclusas na exceção, elas estão obrigadas a efetuar escrituração contábil pelo livro diário. Então, desta forma, eu demonstro aqui para vocês o respaldo legal para a obrigatoriedade do livro diário e, por este motivo, ele se tornar um livro principal. Agora, nós vamos falar sobre o livro Razão. O livro Razão é um livro facultativo, pois ele não existe essa obrigatoriedade legal, exceto para empresas que estão sujeitas à legislação do imposto de renda, ou seja, os contribuintes que apuram o lucro real. Ele é um livro principal, ou seja, registra todos os fatos, e sistemático. Leva em conta principalmente a organização das informações por demonstrar de forma analítica e por conta contábil os fatos escriturados no livro diário. Se a interpretação técnica geral 2000 for levada em consideração, é possível que o livro Razão seja considerado como um livro obrigatório também, mas em sentido estrito, apenas o livro diário é obrigatório. O livro diário, o livro Razão, eles possuem algumas formalidades. São elas extrínsecas e intrínsecas, que atualmente são apresentadas para livros no formato não digital e o formato digital. Formato não digital, as formalidades extrínsecas, elas existem para dificultar a adulteração. São elas: encadernação, os livros devem ser encadernados, as folhas devem ser numeradas, deve haver termo de abertura e encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. Já as contabilidades intrínsecas do formato não digital são para resguardar a fidedignidade dos fatos ocorridos em relação aos fatos registrados, ou seja, não deve haver rasuras, borrões,
sinais, linhas em branco, entrelinhas, folhas em branco e etc. E a escrituração deve ser feita em língua e moedas nacionais. No formato não digital, a formalidade dos livros deve ser a seguinte: ele deve ser assinado digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado também no CRC, e quando exigível por legislação específica, serem autenticados no registro público ou entidade competente. Agora nós vamos falar sobre o balancete de verificação. O balancete de verificação é um demonstrativo de caráter auxiliar, em que são relacionadas todas as contas, sejam elas patrimoniais ou de resultado. O objetivo desse demonstrativo é verificarmos se foi aplicado corretamente o método das partidas dobradas, que é o famoso débito e crédito. As informações necessárias para a elaboração do balancete são oriundas do livro Razão, e o balancete ele pode ter 2, 4, 6 ou 8 colunas. É isso, galera. O vídeo finaliza agora. Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero ter ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.